Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno do curso de Gestão Comercial. Seja bem-vindo à nossa primeira web aula da disciplina Educação Empreendedora. Nós estaremos estudando agora os contextos empreendedores. Vamos falar sobre também o desenvolvimento de negócios e carreiras empreendedoras. Vamos ver quais são os objetivos desta aula. É importante que, ao final da aula, você consiga, conhecer os contextos empreendedores e explicar o desenvolvimento de negócios e carreiras empreendedoras. Então, vamos começar? Preste bastante atenção, faça suas anotações, porque elas irão lhe ajudar no momento que você estiver respondendo às nossas atividades, ok? Vamos começar aqui sobre os contextos de empreendedorismo. A palavra empreendedor tem origem francesa e ela quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. Apenas isso. Então, todo aquele que tem a capacidade de assumir riscos, que hoje em dia é tão difícil a gente encontrar alguém assim disposto, e tenha a condição de começar algo do zero, nós podemos considerar um empreendedor, tá bom? O termo empreendedor foi utilizado para definir aquele que gerenciava grandes projetos de produção. Então, nós vamos identificar daqui a pouco algumas características, alguns exemplos de projetos de empreendedores do passado, por exemplo. E aí você pode também já começar a imaginar e lembrar de empreendedores aí dos nossos tempos, dos nossos dias. Para Barreto, o empreendedorismo é a habilidade de criar e constituir algo a partir de muito pouco ou quase nada. Então, a partir deste conceito, você consegue identificar a pessoa que tem um empreendedorismo na veia, Aquele que tem um perfil empreendedor. Ele assume riscos e ele tem a capacidade de criar algo novo, do nada ou a partir de algo que é muito, muito pouco, tá bom? Então, vamos avançando aqui. Quais são as características do empreendedor? Que será que diferencia o empreendedor de um empresário, por exemplo, de um administrador? Ter iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz. Veja que o empreendedor, ele é muito levado pela emoção também, Não quero dizer que ele não seja alguém racional, não é isso. Mas a paixão, aquele ânimo, aquele entusiasmo para criar algo novo, isso é uma característica muito forte de quem tem um perfil empreendedor. Utilizar os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Já viu aquelas pessoas que têm umas ideias assim meio bizarras até? A gente vê no YouTube muitos vídeos, pessoas que são bem criativas, Isso é uma das características do empreendedor. Você pode procurar em vídeos engraçados, inclusive, tem pessoas que conseguem construir carros de lataria velha, coisas antigas, Vai num depósito que tem muita coisa que alguém jogaria no lixo, mas ele vai lá e tem a criatividade e consegue construir algo que outra pessoa não conseguiria. Então, esse é o diferencial. Comece a perceber que empreendedor não é a mesma pessoa, obrigatoriamente, a mesma coisa que empresário, que administrador. Comece a perceber aí as diferenças, as características do empreendedor, ok? Aceita assumir riscos, os riscos calculados e a possibilidade de fracassar. Não falei todo e qualquer risco, É como eu disse a vocês, não quer dizer que o empreendedor é alguém que não é racional, não é isso. Ele assume riscos, mas ele sabe aonde ele está pisando, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe até onde pode ir,
tá bom? E ele, ao criar, ao inovar, ele já aceita aquela possibilidade de repente não dar certo. Ah, se não der certo isso aqui, eu já tenho aqui uma carta na manga, uma alternativa, tá bom? Continuando aqui, vamos falar da revolução do empreendedor. Aqui nós temos um pensamento de Jeffrey Timmons que diz: o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Será que isso é verdade? Se você parar para pensar quantas coisas já surgiram nos últimos dias, né? Quantas invenções, quantas criações, a tecnologia está extremamente avançada. E será que vai parar por aí? O que será que nós teremos no ano que vem? O que será que nós teremos aqui de novo, de diferente, daqui 5 anos, 10 anos? Já pensou? Então, isso é empreendedorismo. É uma revolução silenciosa. Você sabe que muitas revoluções, as pessoas dão início a elas com cartazes, fazem passeatas e tudo, mas o empreendedorismo, ele vai mudando a nossa realidade, né, de forma silenciosa. Quando você vê, nossa, já tem isso, já está aqui. Quem criou, quem inventou, como assim? Mudou tudo, não é verdade? Prova disso é o seu aparelho celular, que volta e meia pede para estar atualizando os aplicativos. Por quê? Porque está sendo todo o tempo revolucionado, tá? E isso foi feito por alguém que tem uma veia de empreendedor, ok? Vamos falar então de algumas criações, né, do passado que mostram aí, apresentam alguns empreendedores que fizeram essas criações surgirem e a partir de então até hoje elas foram revolucionadas, foram mudadas, foram atualizadas, mas alguém deu o pontapé inicial, alguém criou do nada lá atrás, não é verdade? O primeiro avião, em 1903, tá vendo? Você vê esse material, aqui nos nossos slides, eles estão bem mais resumidos, mas no roteiro da unidade você vai ver esse conteúdo de uma forma bem mais específica, bem mais detalhada, ok? Nós tivemos aí a teoria da relatividade de Einstein, né, em 1915, o primeiro televisor em 1923. Como que você acha que essas coisas surgiram? Alguém teve uma ideia. Alguém teve a criatividade de fazer, né? Então, e é assim até nos nossos dias atuais. Então, isso são características de um empreendedor. A bomba atômica, descoberta do DNA. Olha, nós temos muitos, né? Quando o homem foi a primeira vez ao espaço. E se eles não tivessem coragem de assumir o risco? Como estaria a humanidade hoje? Né? Quais os passos a gente teria dado? Será que a gente teria avançado tanto que avançou? Então, o empreendedor, ele tem a audácia, a coragem de fazer aquilo que ninguém fez. Isso é algo marcante do perfil do empreendedor. Tudo isso aqui só aconteceu porque alguém teve a criatividade, teve a iniciativa lá no passado de fazer, tá? Nós temos vários exemplos, né? Clonagem de embriões humanos. O primeiro animal clonado, né? A ovelha Dolly. E outros exemplos que estão aí no nosso material que não tem como a gente comentar tudo. Mas vamos falar então do empreendedorismo no Brasil, tá? O empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na década de 90, né? Quando foram criadas entidades como o Sebrae e a Softex, ok? Os ambientes políticos e econômicos não eram propícios e o empreendedor não encontrava informações que pudessem lhe auxiliar. Foi após a criação de programas junto a incubadoras de empresas e as universidades, cursos de ciências da computação e informática que o tema despertou na sociedade. Veja a importância que nós temos que dar à ciência, aos estudos, né? Através deles, muita coisa pode se desenvolver no meio, criar e surgir no meio da sociedade, ok?
Ações históricas e algumas mais recentes desenvolvidas começam a apontar para essa direção. Vamos ver alguns exemplos aqui. Os programas Softex e Gênesis, que foram criados em 1990 para apoiar atividades de empreendedorismo. Veja que, a partir de agora, as atividades de empreendedorismo começam a ter um apoio de algumas empresas. Então, começou a crescer, começou a se desenvolver, tá bom? O programa Brasil Empreendedor do governo federal, que foi dirigido à capacitação de mais de 6 milhões de empreendedores em todo o país e vigorou de 99 até 2002. Ações voltadas à capacitação do empreendedor, como os programas Empretec e Jovem Empreendedor do Sebrae, que são programas excelentes, Hoje nós temos até outros que ajudam o empreendedor a desenvolver suas ideias, E isso é muito bom, tá bom? Bem, de acordo com a pesquisa realizada pelo GEM, que é um consórcio de pesquisa, em 2019, com pessoas adultas entre 18 e 64 anos, a taxa de empreendedorismo total no Brasil foi de 38,7%. Veja que o brasileiro, muitos gostam de empreender, muitos têm essa ideia de empreender, de ter o próprio negócio, de criar algo do zero, Isso aqui nós percebemos através das pesquisas, Então, nós temos aqui algumas tabelas, no material de vocês tem outras, também, que vocês poderão estar verificando, que mostram aqui o resultado dessa pesquisa. Veja que 88% dos entrevistados, eles falaram que a motivação para empreender é para ganhar a vida, porque os empregos estão escassos. O Brasil tem problema com empregos há muitos anos, não é de agora, Então, a principal motivação dessa pesquisa que foi feita em 2019, segundo os entrevistados, a principal motivação para empreender é justamente a escassez de emprego, tá? Outros 51% falaram que era para fazer a diferença no mundo. Veja aí a ideia de criar algo diferente, algo novo, que venha fazer a diferença para a vida das pessoas. 36% disseram que era para construir uma grande riqueza, para enriquecer, e 26% para continuar uma tradição da família. Nós temos uma outra tabela que vamos comentar agora, que ela revela que para os brasileiros, em geral, independente de eles já serem ou não empreendedores, o sonho de possuir um negócio próprio é maior que o sonho de desenvolver uma carreira profissional. Veja só que o brasileiro está focando mais no objetivo de ter o próprio negócio do que desenvolver uma carreira profissional, tá? Então, nós vamos avançando aqui, vou mostrar para vocês esta pesquisa, o resultado dessa pesquisa, Nós temos aqui que fazer carreira numa empresa foi respondido como 22% de empreendedores que estão surgindo agora no mercado, 16,5% empreendedores novos, mas que já surgiram não agora, recentemente, já estão há algum tempo, e 9,8% já estão estabelecidos no mercado, tá? Então, isso aqui revela os sonhos profissionais comparando entre indivíduos não empreendedores e empreendedores por estágio, tá? Ter o próprio negócio, carreira no serviço público foram as principais respostas dessa pesquisa, ok? E aí nós vamos começar a entrar num assunto muito importante, que é a identificação de oportunidades. Por quê? Porque o empreendedor, ele precisa saber identificar uma oportunidade. Será que você conhece a diferença entre ter uma ideia e identificar uma oportunidade? Será que o que você tem na sua mente é uma ideia que você teve, uma brilhante ideia de abrir um negócio? Ou é porque você percebeu uma oportunidade no mercado? Vamos verificar aqui então. Segundo o dicionário Aurélio, oportunidade é ocasião, ensejo, É uma circunstância adequada ou favorável, Uma conveniência. Por sua vez, ideia é a representação mental
de uma coisa concreta ou abstrata. Elaboração intelectual, uma concepção. A oportunidade para o empreendedor é a concepção da ideia. A ideia por si só não produz se não tiver a ocasião para pô-la em prática. Olha que interessante, né? Uma ideia não passa de um instrumento na mão de um empreendedor. Então, veja só que a oportunidade, ela é a concepção da ideia, tá bom? Vamos então aqui continuando. Olha, para saber se a sua ideia pode se tornar um negócio de sucesso, tente responder a essas perguntas. Quais são os clientes que comprarão o produto ou o serviço da sua empresa? Você já parou para pensar? Às vezes a gente tem uma ideia, né, de abrir um negócio e a gente pensa, meu Deus, isso aqui vai bombar, todo mundo vai querer, vai fazer um sucesso extremo. Mas você precisa antes responder algumas perguntas que serão essenciais para o sucesso da sua empresa, antes de você abrir, tá? E aí eu já estou começando a falar de plano de negócios, tá? Que nós vamos aí estudar mais à frente numa outra unidade, mas esse planejamento inicial, ele é um dos pontos do plano de negócios, tá bom? Então vamos falar aqui, será que você já parou para pensar quem serão os clientes da sua empresa? Que vão comprar o seu produto ou que vão usufruir dos seus serviços? Qual o tamanho atual do mercado em reais e em números de clientes? Você já estudou o mercado? Já parou para fazer uma pesquisa no seu bairro, na cidade, né? Na região onde você está querendo empreender? Será que você já consegue mensurar o número de clientes que você poderia ter? O mercado está em crescimento, estável ou estagnado? Será que você já parou para pensar isso? Já pesquisou a respeito dessa sua ideia? Existe algum outro comércio semelhante? Alguém que já faça isso que você está querendo fazer? Será que, como que está a empresa dessa pessoa? Está em crescimento? Está parada? Então, é importante você responder essas perguntas, tá? Quem atende esses clientes atualmente? Ou seja, quem são seus concorrentes? Viu? E aí, depois que você identificou quem são os seus concorrentes, como está o negócio desses concorrentes? Será que está dando certo? Então, são perguntas extremamente importantes a se responder, tá? Qualquer oportunidade deve ser analisada por esses aspectos. Qual o mercado que este negócio que você está planejando abrir, qual mercado ele atende? Qual o retorno econômico que ele proporcionará para você? Quais são as vantagens competitivas que ele trará ao negócio? Qual a equipe que irá transformar essa oportunidade em negócio? Até que ponto o empreendedor está comprometido com o negócio? Então, observe essas perguntas e procure respondê-las, tá? Desenvolvimento de negócios e carreiras empreendedoras. Vamos lá, avançando aqui. Quando alguém reúne as características da mentalidade empreendedora, apesar de não ter a própria empresa, está aplicando o empreendedorismo à sua carreira. O empreendedorismo como opção de carreira, ou como alguns gostam de chamar, o sentimento de dono, né? É o ato de encarar a sua própria carreira como um empreendimento. Tá? Então, esse empreendedorismo como uma opção de carreira é nada mais, nada menos quando você trabalha numa empresa, mas você encara esse seu trabalho como um empreendimento seu pessoal. E aí você passa a ter aquela responsabilidade, aquele sentimento de dono, aquele zelo por aquilo que você faz, aquele cuidado. Você não faz assim de qualquer jeito, porque eu sou funcionário mesmo, isso aqui não é meu, eu só tenho que fazer isso que me mandaram e pronto. Não, isso não é um empreendedorismo de carreira, tá? O empreendedorismo de carreira é quando você encara o seu trabalho, aquilo que você faz como se fosse seu negócio, ok? Inovação, criatividade e flexibilidade. Inovar é aproveitar oportunidades para atender às necessidades das pessoas, o que pode ser feito transformando algo que já existe ou
criando algo novo. Esse é o conceito de inovação. Inventar é criar um produto novo. Inovar é diferente, é inserir esse produto no mercado. Percebeu a diferença? Então você não pode falar que inventar e inovar é a mesma coisa, tá? Grave essa diferença. Inventar, você cria um produto novo, você inventou aquele produto. Inovar, você está inserindo o produto no mercado. E o que vem a ser a criatividade, né? Ela pode ser aprendida e essa aprendizagem deve ser buscada continuamente. Existem técnicas e exercícios para desenvolver um comportamento criativo. Enquanto a criatividade traz novas formas de solução no pensamento padrão, repetem-se as mesmas soluções. E o que vem a ser a flexibilidade? É a capacidade de adaptação a novas culturas organizacionais. É se modificar após receber o feedback, é saber ouvir, ter disposição, né? Aprender novas competências e comportamentos. Então, nós estamos aqui, pessoal, chegando já à conclusão da nossa primeira aula. Antes de nós encerrarmos aqui, eu gostaria apenas de reforçar a diferença desses 3 conceitos que nós lemos aqui agora com vocês. Primeiro deles é a inovação, que fique bem claro a vocês que inovar é diferente de inventar, né? Inventar é quando você cria um produto diferente, tá? Inovar é quando você insere este produto que você criou no mercado. Eu criei um aplicativo que vai facilitar muito a vida das pessoas. Você inventou algo diferente, né? Mas e o que você fez com essa sua invenção? Guardou para você mesmo? Ou será que você inovou? Quando você colocar o aplicativo para funcionar e divulgar essa sua criação e as pessoas começarem a usufruir do seu produto, então você está inovando, você está fazendo com que as pessoas usufruem de algo diferente, algo que não existia, ok? Interessante isso daí. Criatividade, né? Nós falamos aqui o conceito de criatividade. Olha que coisa interessante. Criatividade, ela não é um dom. Tem pessoas que não têm criatividade nenhuma, você percebe isso na infância, na adolescência, mas depois elas aprendem a ter criatividade. A criatividade é algo aprendido, tá? A pessoa pode desenvolver a criatividade, tá? Então nós temos aqui, no nosso material, fala que ela pode ser buscada continuamente e que existem exercícios, você pode pesquisar a respeito disso. Técnicas, professor, eu não sou uma pessoa criativa, eu não me considero, mas eu gostaria de ser criativo. Então busque, pesquise técnicas e exercícios que vão te ajudar a desenvolver um comportamento criativo, ok? E a flexibilidade, nós falamos, é a capacidade de adaptação a novas culturas. Algumas pessoas têm muita dificuldade de serem flexíveis, né? Não, mas eu sempre fiz desse jeito. Aqui sempre foi assim. Tem um videozinho que é muito conhecido, muito visto no YouTube, que fala a história de 5 macaquinhos que estavam num determinado ambiente. E aí, de repente, alguém pendurou ali um cacho de bananas e o primeiro macaquinho foi lá para pegar a banana e jogaram. Toda vez que ele ia pegar a banana, caía água em cima dele, jogavam água. Aí os outros vinham e peia, jogavam água em todos, peia neles, né? Naquele que fez eles se molharem. Aí tiravam um do grupo, ficaram 4. Aí colocaram lá, alguém ia lá tirar uma banana, jogava água em todos, aí os outros que se molharam, peia naquele que foi lá pegar a banana, porque fez eles se molharem. Enfim, foi acontecendo isso, até que entrou um que não sabia o que acontecia, né, com ele, e aí quando ele foi lá e foi pegar a banana, e aí apanhou também, ele se questionou, mas por que isso aconteceu? Perguntou do outro, aí o outro respondeu, não sei, desde quando eu entrei aqui sempre foi assim. Quer dizer, ele não sabia o motivo, né? Mas ele estava seguindo uma cultura daquele ambiente. E às vezes acontece com a gente no mercado de trabalho. A gente chega para trabalhar em um determinado ambiente
E aí a gente começa a fazer as coisas que são nos passadas e a gente segue sempre aquilo ali diariamente, como se nós fôssemos um robozinho, mas ninguém se questiona por que eu faço isso. Será que eu não podia fazer diferente? Será que se fizesse de outra forma não iria simplificar? Não iria dar mais certo? Não seria melhor para todo mundo? Ninguém tem a iniciativa, né? Você não tem aquele pensamento de mudar aquela rotina. Né? Então, isso é ter flexibilidade. E às vezes até você chega falando, não, vamos fazer assim, mas alguém que já está lá há anos fala, não pode, aqui sempre foi desse jeito. Nós temos que continuar seguindo essa rotina, tá? Então, é alguém que não tem a flexibilidade necessária. A flexibilidade é a capacidade de se adaptar a novas culturas, né? E se modificar após um feedback. Alguém que te traz um retorno e fala, olha, você precisa mudar nisso, nisso e nisso. É importante você ter a flexibilidade de falar assim, tudo bem, eu aceito a sua crítica construtiva e vou procurar mudar minhas atitudes a partir de agora então, tá? Então, isso é muito importante no mercado. E o empreendedor, ele precisa ser flexível. O empreendedor precisa ter criatividade, tá? São características muito importantes para o empreendedor. Pessoal, nós chegamos à conclusão da nossa web aula 1. Disponibilizei para vocês aqui as referências que foram utilizadas para o nosso material, para a construção do nosso material. E como eu falei para vocês anteriormente, é claro que no nosso roteiro nós temos um conteúdo muito mais detalhado para vocês. Então, não basta apenas vocês assistirem a web aula, ok? Por favor, leiam o roteiro da unidade, leiam o material complementar, assistam os vídeos que foram sugeridos, tá? Para que você possa, então, realmente compreender aquilo que nós estamos querendo aqui compartilhar com vocês, tá bom? Conhecimento é uma troca, né? E a partir do momento que a gente compartilha conhecimento, a gente adquire conhecimento. É assim que funciona, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê na nossa web aula 2, então. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.